Habitar na presença de Deus. Reflexão sobre o Salmo 15. O Salmo 15 nos convida a refletir sobre quem pode habitar na presença do Senhor. Davi inicia com uma pergunta essencial. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmo 15, 1. Essa é uma questão profunda, pois envolve a nossa comunhão com Deus e a forma como conduzimos nossas vidas. Muitas vezes, as pessoas acreditam que apenas rituais ou tradições religiosas garantem acesso à presença divina. Mas o próprio Deus nos mostra que Ele busca corações íntegros e uma vida reta. A resposta do salmista vem logo a seguir. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade com sinceridade. Essas três características definem um servo fiel, alguém que não apenas conhece a palavra, mas a coloca em prática no dia a dia. A integridade significa viver, sem hipocrisia, sendo o mesmo tanto em público quanto em particular. Não adianta apenas aparentar ser justo diante dos outros. Deus conhece os pensamentos e intenções mais profundos do nosso coração. A prática da justiça vai além das palavras. Envolve nossas atitudes, a maneira como tratamos as pessoas e as escolhas que fazemos diariamente. Além disso, falar a verdade com sinceridade demonstra caráter. O Senhor abomina a mentira e a falsidade. Quantas vezes vemos pessoas distorcendo os fatos para obter vantagem ou para prejudicar alguém? O verdadeiro adorador de Deus deve ser alguém cuja palavra seja confiável, que não usa a língua para espalhar engano ou causar divisão entre irmãos. O salmista continua descrevendo outras características do justo. Ele não prejudica seu próximo, nem calunia ninguém. Isso significa que devemos ser pessoas que promovem a paz, e não a discórdia. Infelizmente, em um mundo marcado por fofocas, rivalidades e traições, muitos esquecem que Deus nos chama para ser luz e exemplo de amor ao próximo. Outro ponto importante é que o justo não se deixa levar pela corrupção. Ele não compactua com injustiças, nem se vende por dinheiro ou interesses pessoais. Em uma sociedade onde o suborno e as vantagens ilícitas são comuns, aquele que deseja habitar na presença do Senhor precisa manter sua postura firme, mesmo que isso lhe custe algo. O Salmo também nos ensina que o justo honra aqueles que temem ao Senhor e não se aproxima daqueles que desprezam a Deus. Isso não significa tratar os outros com desprezo, mas sim escolher bem as influências que permitimos em nossa vida. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. E quem deseja viver para Deus precisa estar rodeado de pessoas que compartilham da mesma fé e valores. Além disso, o verdadeiro servo de Deus cumpre sua palavra mesmo quando isso lhe traz prejuízo. Muitas pessoas fazem promessas e depois desistem quando percebem que terão que pagar um preço por sua fidelidade. No entanto, Deus se agrada daqueles que são fiéis, daqueles cuja palavra tem valor e que não quebram compromissos por conveniência. O último versículo do Salmo traz uma grande promessa. Quem assim procede nunca será abalado. Salmo 15, 5. Isso significa que aqueles que andam conforme a vontade de Deus terão estabilidade, segurança e paz. Ainda que venham desafios e provações, estarão firmes, pois suas vidas estão fundamentadas na rocha que é Cristo. Que possamos aplicar essas verdades em nossa caminhada. Buscar a Deus não é apenas frequentar um templo ou seguir rituais religiosos, mas sim viver de maneira que o agrade. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos reflitam a santidade de Deus e que possamos, a cada dia, nos tornar mais semelhantes a Cristo. Se vivermos dessa forma, teremos a certeza de que habitaremos na presença do Altíssimo, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade.
A pessoa que agrada ao Senhor não age com maldade, não se deixa levar pela corrupção e honra aqueles que temem a Deus. Ela mantém sua palavra, mesmo que isso lhe custe algo, e não busca lucro injusto ou favorecimento por meio de subornos. Seu coração está firmado na verdade, e sua conduta reflete o caráter de Cristo. Vivemos em um mundo onde a desonestidade e o egoísmo são comuns, onde muitos fazem qualquer coisa para obter vantagens pessoais. No entanto, Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho de retidão e temor ao Senhor. Quem deseja habitar na presença de Deus precisa entender que integridade não é uma opção, mas um estilo de vida. Manter a palavra mesmo diante de dificuldades é um grande desafio. Quantas vezes vemos pessoas prometendo algo e depois voltando atrás porque se tornou inconveniente? Mas aquele que teme a Deus honra seus compromissos, mesmo que isso lhe traga prejuízo. A fidelidade em pequenas coisas reflete um coração fiel também nas grandes coisas. Além disso, o salmista destaca a importância de não buscar enriquecimento por meios injustos. O dinheiro pode ser uma grande armadilha, levando muitos a se corromperem e a tomarem decisões erradas. No entanto, quem confia no Senhor sabe que a verdadeira provisão vem dele. É melhor ter pouco com honestidade do que muito conquistado por meio de engano. O verdadeiro servo de Deus também sabe discernir entre o bem e o mal, entre aqueles que honram a Deus e aqueles que desprezam seus mandamentos. Isso não significa tratar os outros com arrogância, mas sim escolher com sabedoria as influências que permitimos em nossa vida. Precisamos estar rodeados por pessoas que nos impulsionam para mais perto de Deus e não que nos afastam dele. Outra característica fundamental de quem pode habitar na presença do Senhor é o amor ao próximo. Quem anda com Deus não se alegra com o sofrimento dos outros, não espalha fofocas e nem prejudica ninguém com palavras ou atitudes. A língua pode ser uma grande ferramenta para edificar ou destruir, e o verdadeiro cristão escolhe usá-la para abençoar. A vida daquele que teme a Deus é um testemunho vivo. Ele não precisa proclamar aos quatro ventos sua santidade, pois suas ações falam por si mesmas. A maneira como trata os outros, sua honestidade, sua fidelidade e sua compaixão demonstram que ele pertence ao Senhor. Ao final, o salmista declara uma grande promessa: quem assim procede nunca será abalado. Salmo 15:5. Essa é uma garantia de estabilidade, segurança e paz. Ainda que os ventos da adversidade soprem, aquele que vive conforme os princípios de Deus permanece firme. Isso não significa que ele nunca enfrentará dificuldades, mas sim que terá a força e a graça de Deus para superá-las. A fé e a obediência são como raízes profundas que sustentam a árvore mesmo nas tempestades. Essa promessa é um convite para todos nós. Se desejamos viver na presença do Senhor, devemos alinhar nossa vida com sua vontade. Precisamos examinar nosso coração, nossos pensamentos e nossas atitudes à luz da palavra de Deus. O mundo oferece caminhos fáceis, mas que levam à destruição. Deus, porém, nos chama para um caminho de santidade, um caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. Aqueles que escolhem seguir esse caminho podem ter a certeza de que nunca serão abalados, que possamos, dia após dia, buscar essa transformação em nossa vida. Que sejamos íntegros, justos, verdadeiros e fiéis, para que possamos habitar na presença do Senhor, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Esse salmo nos ensina que viver na presença de Deus não se trata apenas de ritos ou sacrifícios, mas de um coração reto e uma vida de conduta íntegra. Muitas vezes, as pessoas associam a comunhão com Deus a práticas religiosas exteriores, como frequentar templos, participar de cerimônias ou cumprir determinados rituais.
No entanto, o Senhor não se impressiona com aparências, mas olha diretamente para o coração. Deus deseja que seu povo o busque em espírito e em verdade, vivendo de forma sincera e honesta diante dele e dos homens. Ele não se agrada de quem apenas professa sua fé com os lábios, mas tem um coração distante da obediência. O verdadeiro adorador é aquele que busca viver segundo os princípios divinos, mesmo quando ninguém está observando. A integridade é um dos pilares fundamentais para quem deseja estar na presença de Deus. Ser íntegro significa ser verdadeiro, coerente e firme em seus valores, sem se deixar levar pela pressão do mundo ou pelas tentações do pecado. O íntegro não age com falsidade, não busca atalhos desonestos e não se corrompe diante das oportunidades erradas. Além da integridade, a justiça também é essencial. Deus é justo, e aqueles que caminham com Ele devem refletir essa justiça em suas atitudes. Isso significa agir corretamente, tratar as pessoas com respeito e não prejudicar ninguém por interesse próprio. A justiça de Deus não se baseia em favoritismos ou privilégios, mas na retidão e no amor ao próximo. A verdade é outro princípio destacado no Salmo 15. O Senhor se agrada daqueles que falam com sinceridade, sem engano ou hipocrisia. Num mundo onde a mentira se tornou comum e muitas pessoas distorcem os fatos para benefício próprio, os servos de Deus devem ser luz, sempre escolhendo a honestidade. Uma palavra verdadeira tem poder para edificar vidas e trazer paz, enquanto a mentira gera destruição e desconfiança. A forma como tratamos o próximo também revela nosso caráter diante de Deus. Quem deseja habitar em sua presença deve evitar prejudicar os outros, seja com ações ou palavras. A fofoca, a calúnia e o desprezo podem causar feridas profundas, mas aqueles que seguem o caminho do Senhor escolhem usar sua boca para abençoar e edificar. Outro ponto essencial destacado neste salmo é a necessidade de não se associar ao pecado ou compactuar com a corrupção. Aquele que deseja estar na presença de Deus precisa ter discernimento e sabedoria para não se envolver com práticas que desagradam ao Senhor. Em um mundo onde os valores estão invertidos e o mal muitas vezes é celebrado, é fundamental manter-se firme na verdade. O salmista também enfatiza que o justo mantém sua palavra, mesmo que isso lhe traga prejuízo. No meio de tantas promessas quebradas e compromissos não cumpridos, Deus busca aqueles que são fiéis e que honram seus compromissos. Ser uma pessoa confiável e de palavra é um testemunho poderoso da presença de Deus em nossa vida. Além disso, o servo fiel não busca lucro desonesto nem se vende por suborno. A honestidade financeira e a ética nas relações são marcas de quem verdadeiramente teme ao Senhor. Muitos são tentados a buscar riquezas a qualquer custo, mas a Bíblia nos ensina que o que é conquistado de forma injusta nunca traz paz verdadeira. Ao final do salmo encontramos uma grande promessa: quem assim procede nunca será abalado. Salmo 15:5. Essa é a recompensa para aqueles que escolhem viver conforme os princípios de Deus. Embora passem por dificuldades e desafios, sua fé os mantém firmes, pois estão ancorados na rocha inabalável que é Cristo. Essa promessa nos dá segurança. Sabemos que mesmo em tempos difíceis, Deus sustenta aqueles que andam em sua presença. As tempestades podem vir, mas os que permanecem fiéis a Ele não serão destruídos. Sua confiança está no Senhor e não nas circunstâncias deste mundo. Diante disso, somos desafiados a olhar para dentro de nós e avaliar nossa caminhada. Será que temos vivido com integridade? Temos sido justos e verdadeiros? Nossas palavras e ações refletem o caráter de Cristo? Essas são perguntas importantes, pois revelam se estamos verdadeiramente buscando habitar na presença de Deus. Que possamos buscar essa caminhada
confiando que Ele nos sustenta e fortalece a cada dia. O caminho da retidão pode ser difícil, mas é recompensador. A maior bênção que podemos receber não são bens materiais ou reconhecimento humano, mas a certeza de que estamos andando ao lado do Senhor e que no fim de nossa jornada estaremos com Ele por toda a eternidade. Portanto, que nossa oração seja: Senhor, ensina-nos a andar em Tua presença com um coração íntegro, justo e verdadeiro. Que nossas palavras e atitudes reflitam a Tua luz e que possamos permanecer firmes no Teu caminho, confiando que Tu és a nossa força e segurança. Amém.